Olá, eu sou a Adriana Lopes e estou de novo aqui com vocês para a gente falar da seção frase enfática e questionologia. Nós vamos falar dessas duas sessões juntas, porque elas têm uma correlação, que vocês vão ver ao longo da aula. Então, a frase enfática, se vocês já olharam o verbete, é aquela parte no final. Então, vocês vão ver que aparece uma frase que ela está ressaltada com a letra maior, em negrito, que chama muito a atenção. E logo depois vem duas perguntas. Então, essa frase era um item fixo, todo verbete tem. Ela não tem subtítulo, porque todas as outras sessões têm antes. Questionologia está escrito questionologia. Neologia tem antes escrito. Essa não existe fraseologia. Simplesmente essa frase surge no verbete e ela está correlacionada, como nós já falamos, diretamente com a questionologia. E ela é o fecho, ali você está terminando o seu verbete. Depois dela você vai ter só a bibliografia, a filmografia e a webigrafia. Então é muito importante essa parte, porque você já teve esse trabalho todo, já está escrevendo o seu verbete, tendo todo o nível de elaboração de ideias. É bom fechar bem, não ter ansiedade nesse momento, é fechar com dignidade, podemos dizer, o seu verbete. O conteúdo, então você vai colocar ali uma essência temática, ou uma frase nobre, como o nome já diz, frase enfática, não é uma frase comum, é uma frase enfática, então você vai estar enfatizando alguma coisa. Então pode ser uma manchete tarística, né? Você vai colocar, a gente faz muita correlação com uma manchete de jornal. Então ali você vai estar chamando o leitor para ler o seu verbete. Muitas pessoas elas vão olhar a enciclopédia, vão dar uma olhada no título, aí se achar interessante, olha a definição e muitas vezes vão lá para a frase enfática e dar uma lida. Então ali, não, como é que é isso? Gostei desse verbete? Eu vou ler o verbete inteiro. Então a frase enfática é onde você vai buscar, chamar atenção para aquele esclarecimento que você quer fazer. Se a gente está escrevendo um verbete porque a gente tem alguma coisa a dizer, a gente quer passar alguma informação, então a gente tem que chamar o leitor, convidá-lo a participar, a ler a nossa informação que nós estamos preparados para mandar. Então, outra coisa, é uma mini mensagem assertiva, ela é pequena, é um núcleo textual, é importante, ela vai resumir o seu verbete, ela vai mostrar o principal do seu verbete ali. Então, ela é muito importante. Nesse momento, é interessante vocês olharem aquela aula lá atrás de Mater Pensene, as anotações que vocês fizeram, porque na hora que vocês pegarem qual é a essência que eu quero falar, muitas vezes essa essência ela vai ser dita na frase enfática. Tá correto? É uma pontuação reflexiva, ela vai levar a reflexão e é uma sentença relevante. Então, ela não é uma frase qualquer, é uma frase diferente, diferenciada. Por isso que a gente trabalha bastante tempo para fazer essa frase. Não é só fazer uma frase e colocar ali, ela tem muito mais coisa, ela tem muito mais técnica, uma técnica de forma e de conteúdo. Então, a forma, nós colocamos aí, se vocês vão ter na apostila de vocês, é Arial, 16, negrito, itálico, versalete, são 4 linhas, sempre 4 linhas. Não, sempre vão ser 4 linhas e não vai quebrar a página, elas sempre vão estar juntas, elas vocês não vão ver duas linhas numa página e 2 em outra. Tem uma diferencial em relação a todas as outras escritos. Ela tem 2 espaços entre as palavras. Por isso é interessante a dica que eu dou para vocês, quando vocês forem escrever a frase enfática, vocês cliquem lá no Word, lá em cima naquele íconezinho que você mostra, é o pi, não é? É o pi. Você clica no pi, que vai mostrar todo o espaço. Então, você vê os pontinhos, os espaços vão estar marcados como um pontinho. Então, isso é muito importante, porque, vamos te supor, já aconteceu comigo, você escreve aquela frase, você acha que ela está ótima, aí depois você vê que está com um espaço só. Já era, porque você tem um espaço limitado para escrever, você vai ter que reescrevê-la toda, porque você vai precisar diminuir, cortar algumas coisas para que ela caiba no espaço delimitado certinho. Então é interessante vocês fazerem isso. O alinhamento é centralizado, ela pode ser uma sentença ou mais, ela pode ter 2 frases, mas sempre respeitando aquele limite. Vai ter uma frase, um ponto e a outra. Ela tem um sublinhamento, ela é marcada. Como ela é uma frase que é toda em negrito, vai ter alguns itens dessa frase que você vai tirar o negrito. Então, a forma de você sublinhar, de você marcar, de você pegar alguma dessas palavras e colocar mais, ou ressaltar que ela é mais relevante, você vai tirar o negrito.
E outra peculiaridade interessante, a letra viúva, lá são consideradas duas letras. Então, em todo o texto da enciclopédia, se vocês tiveram aula de conformática, vocês viram o seguinte, que a viúva é aquela letrinha que fica isolada no final da frase. Então, geralmente você não vai deixar ela ali, você vai passar para a frase seguinte. Para a linha seguinte, né, melhor dizendo. No caso da frase enfática, duas letras juntas, então, por exemplo, o dá, o dê, o do, eles são considerados viúvas. Portanto, eles não vão ficar no final da frase. Então, se tiver no final da frase, vocês vão ter que reorganizar o seu escrito para que isso não aconteça. Tá claro? Agora, se tiver, por exemplo, uma quebra, se tiver duas letras e um hífenzinho, tudo bem, tá? Não é considerado viúva. Isso a gente vai falar mais, mas é importante vocês pensarem isso. Compactação. Essa frase, você vai colocar o máximo de informação em um mínimo espaço. Então, vamos pensar, é um espaço super valorizado. Então, evitem palavras ociosas, frases vazias que não vão dizer nada. Por quê? Pensa o seguinte, se você vai querer vai vender alguma coisa, então você vai fazer um anúncio no jornal. É uma nota, cada espacinho ali vale ouro, tá certo? Então, você vai ter que colocar usando o mínimo de palavras, o mínimo de espaço e colocar o máximo de informação para você conseguir o seu intento, que é fazer a venda, caso você esteja querendo vender alguma coisa. Uma analogia, a frase enfática é a mesma coisa, você tem um espaço pequeno, determinado, são 4 linhas, mas que ali é importante, ali é o que chama mais atenção no seu verbete. É a hora que a pessoa estiver folheando a enciclopédia, ela vai bater os olhos nessa frase enfática. Então, é interessante guardar bastante tempo trabalhando para que ela fique da melhor forma possível, tá certo? Então, um exemplo, em vez de falar, eu quero falar o estudante do curso intermissivo, coloco o intermissivista, disse a mesma coisa em poucas palavras. Ou, o morador da Cognópolis tem inúmeras vivências extrafísicas. Coloco o cognopolita tem inúmeras paravivências. Estão entendendo? Então, vocês vão usar sufixos, vão usar prefixos, podem usar sinônimos, buscar compactar o máximo a informação. Obviamente, esse compactar não é sair fazendo uma frase sem sentido, não é isso. Você vai colocar uma frase que tenha lógica, com tudo que for preciso, mas no mínimo espaço, vamos dizer, tá certo? Ela tem um efeito também estético, que você vai fazer o melhor efeito visual possível. Depois a gente vai mostrar alguns exemplos aqui. É como se fosse uma chapa. Você vai fazer uma chapa, um quadrado, e você vai colocar essa informação ali. Então, nessa hora vai ser importante vocês terem uma certa exaustividade na hora de trabalhar. Como eu disse, com paciência, vai demorar, né, uma frase que sai rápido, porque você vai mudando, você vai organizando, aí você faz a frase e vê que ficou lá uma partícula da, por exemplo, no final. Não pode. Aí você muda a forma que você fez a frase, muda de ordem, vai diminuindo. Então você gasta um tempinho, mas vale a pena, até ela ficar numa condição que você acha satisfatório, que vai passar a sua informação, ela chama a atenção, ela é relevante e ela puxa o seu leitor. Então, usar prefixo, nessa hora é importantíssimo, funciona muito o dicionário. Você tem um dicionário eletrônico, porque você vai colocando palavras, vendo sinônimos e vai encaixando, é um jogo, encaixando as palavras da melhor forma. E aí aqui nós temos algumas questões que é para ajudar na análise crítica da frase enfática que você tem. Uma coisa importante. Então, vamos lá, clareza. Essa frase é passível de ser entendida fora do contexto do verbete? Isso provavelmente você não vai ter tanta facilidade de enxergar se houver algum problema. Então, o que a gente acha uma boa técnica? Pede para um colega, você mostra só a sua frase enfática, faz sua frase enfática e mostra para alguém. Vê se ele consegue entender. Se a pessoa entende, se aquela está inteligível, se está claro a informação que está ali. Isso é uma técnica que ajuda. Segundo, coerência. Essa frase resume, elucida ou complementa o texto em geral do seu verbete? Também é importante. Vamos supor, você acha uma frase maravilhosa, só que ela não tem nada a ver com o seu verbete às vezes, ela está totalmente fora. Você está seguindo uma linha de raciocínio e você vem falando, como exemplo que a gente deu numa aula anterior, né? O seu verbete é sobre porta. Você vem falando sobre porta. Aí você faz uma frase enfática sobre a beleza da janela. É mais ou menos por aí. Então, aí é a hora que você tem autocrítica. Opa,
De repente, essa frase maravilhosa vai ser um outro verbete, tá certo? Mas essa frase ela tem que estar coerente com tudo que você está falando. A relevância. Qual a relevância dessa frase para o verbete? Ela acrescenta algo novo? Então, vamos supor, você já disse uma determinada informação, você colocou na definição, você colocou em algum lugar do detalhismo, você vai colocar de novo na frase enfática? Não é interessante. A frase enfática você vai colocar uma coisa diferente, uma coisa que chame a atenção, tá? E o realce, essa frase lida isoladamente motiva a leitura do verbete inteiro? Foi como a gente falou no início. Pensa, pergunta para outra pessoa, mostra para um colega, olha só, você ficou curioso? Teve vontade de saber mais sobre esse assunto? Tá? Então, essa vai ajudar vocês a fazer essa análise crítica da frase. E agora a gente vai para o outro lado, fizendo uma frase, vamos ver agora a questão, a questionologia, que é a pergunta. Então, ela vai ter, novamente, vai estar questionologia, um item fixo, e ela, além de ter uma correlação com a frase enfática, ela tem muitas vezes um efeito diagnóstico, reeducador. É a hora que você vai chamar o seu leitor, você vai implicar esse leitor no tema que você está falando. Então, você vai perguntar, ela é intimista, você, geralmente tem uma fórmula, você, leitor ou leitora, o que pensa sobre isso? O que faz sobre isso? Então, ela tem uma natureza conscienciométrica, ela instiga a pessoa a fazer um autoexame. Então, muitas delas, ou a grande parte delas, ela puxa para a pessoa, o que você tem a ver com esse tema? Esse tema tem relação com você em quê? Tá? Ela direciona o esclarecimento. Então, você tem lá naquela aula inicial, você sabia, você tem um objetivo. Não, nesse meu verbete eu quero esclarecer isso. Isso pode ser uma dica, na hora de você fazer a questionologia, você vai perguntar alguma coisa para o seu leitor para ver se ele vai pensar sobre isso que você queria que ele pensasse. Tá correto? A quantidade também, geralmente são 2 no mínimo, ou você pode colocar mais, mas não coloque muitas. O ideal é que você seja sucinto, o verbete inteiro, né? O ideal do verbete é que você consiga ser sucinto, colocar o máximo de informação naquele espaço da melhor forma possível. É uma questão direta, objetiva e intimista, né? Como a gente falou, ela puxa o leitor, você, e vai convidar a reflexão sobre o tema do verbete. E aí nós temos também, de novo, uma técnica de aqui temos alguns exemplos, né? Por exemplo, pode ser uma frase mais ligada ao enfrentamento. Como encara você, leitor ou leitora, determinada situação? Você já vivenciou isso? Outro exemplo, isso todos são exemplos tirados da própria enciclopédia. Lembrando que isso aqui são exemplos, não é uma fórmula, existem vários tipos na enciclopédia, você está livre aqui para escrever o que você quiser. Lembrando, fixando você, leitor e leitora. Outro, compreensão. Como entende você, leitor ou leitora, esse tema? Você pesquisa sobre isso? Participação. Você, leitor ou leitora, participa dessa situação? Em qual condição? Então, aqui já implica, você participa? Tá, mas em qual condição? Então, você está aprofundando a reflexão dessa pessoa. Outra coisa, pode usar escala às vezes. Escala no teste de avaliação pessoal, pela escala simples de 1 a 5, isso é um padrão. Em qual nível você, leitor ou leitora, se situa quando? Isso quando você quer fazer uma escala, você quer que a pessoa consiga mensurar em relação àquele tema, como ela está. Ela está mais para 1, está mais para 5? E geralmente tem a pergunta, desde quando? Isso pode acontecer em qualquer outro questionamento. Quer dizer, além de a pessoa fazer uma outra análise dela hoje, ela vê, bem, hoje eu estou assim, mas eu já estou nessa vida, ou eu comecei semana passada, ou comecei ontem. Isso também ajuda a pessoa a refletir sobre a situação. Uma opinião, pode ser uma coisa mais aberta. Qual opinião você, leitor ou leitora, tem sobre isso? Você admite determinada situação? Tá? São alguns exemplos que a gente está colocando para vocês. Outra característica, e dependendo do verbete, essa frase às vezes tem um foco no passado, ou tem um foco no presente ou no futuro. Por exemplo, a gente colocou alguns verbos também tirados da enciclopédia que ajudam a pensar. Por exemplo, quando o foco é no passado. Você, leitor ou leitora, já enfrentou, ou vivenciou, encarou, refletiu, cogitou, ponderou, identificou, superou, considerou, pensou, encontrou, estudou, etc. Tá? No presente, você, leitor ou leitor, encara, reage, convive, interpreta, vive, atua, aborda, considera? Ou no futuro, você, leitor ou leitor, prepara, almeja? Isso, se você vai colocar sua frase no passado, ou no presente ou no futuro, isso aí vai variar, vai depender do que você está falando, do seu tema, do que você quer
implicar o leitor, o que você quer falar, o que você quer fazer ele refletir. Então, tudo isso aqui vai depender também, varia ao infinito, tá? E agora sim, as perguntas, né, para ajudarem você a fazerem aquela crítica na hora que vocês terminarem as frases de vocês, as questões de vocês. Clareza. As perguntas direcionam claramente o leitor para a autorreflexão pretendida? Isso é importante, porque você já sabe o que você quer fazer. Às vezes você está indo, mas a pergunta ainda não está bem encaixada no tema. Ou a coerência. A reflexão incitada é coerente com o tema abordado? Porque ela pode ser muito boa para o questionamento, mas, novamente, não tem nada a ver com o tema. Coesão. As duas perguntas não são 3 perguntas diferentes. As perguntas, elas são encadeadas. Então, você faz uma pergunta, a segunda, ela está diretamente ligada à primeira. Então, não são, eu vou fazer 5 perguntas diferentes. Não é isso. É uma pergunta, a outra está encadeada a essa segunda, e se for fazer uma terceira, ela está encadeada a segunda, encadeada a primeira. Então, é uma linha de raciocínio, isso é importante vocês pensarem. Fechamento. Essas perguntas concluem condignamente o texto, isso é muito importante também. Porque, como a gente já falou antes, vocês tiveram todo um trabalho para fazer o verbete, é o final, é a última coisa que o seu leitor vai ler. Depois ele vai ler a bibliografia, mas do texto mesmo é a última. Então é importante que você esteja ali a amarrar, o fechar com chave de ouro, como a gente fala. E a relevância? Qual a relevância das perguntas para o verbete? Novamente, é relevante? Elas são coerentes? Vale a pena pensar mais um pouquinho? Vale a pena trabalhar mais um pouquinho? Então agora a gente tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, no verbete benignidade. A consim mais lúcida, a frase enfática, a consim mais lúcida trata todos os erros pessoais sem quaisquer auto-perdões e trata todos os equívocos alheios com hétero-perdões e competente assistência interconsciencial. Então, o verbete é benignidade e ele está colocando bem interessante esse jogo do alto com hétero. Então, a benignidade está falando, ser benigno com você é não se perdoar. Não é isso? Ó? A consim lúcida, ela trata os erros pessoais sem qualquer auto-perdões. Essa é a melhor forma de você ser benigno com você. Ser duro com você é a melhor forma de benignidade, porque você vai estar se depurando. E, do contrário, trata todos os equívocos alheios com hétero-perdões e competente assistência. Então, você é benigno, ser benigno com você, então é o que está informado aqui. Ser benigno com você é você não se perdoar, e ser benigno com os outros é você perdoar e deixar ele fazer, né? Não ficar guardando mágoas e rancores. Já na questionologia, faz uma correlação. Como convive você, leitor ou leitora, com a benignidade? A pessoa vai pensar, bem, como é que eu convivo com a benignidade? Eu sou uma pessoa benigna? Como é que eu recebo a benignidade dos outros? Aí ele complementa. Em você, qual benignidade predomina? A própria e alheia. Então, volta, como foi feito lá na frase enfática, essa correlação do alto e do hétero, volta aqui, a própria e alheia. Então, a benignidade que predomina é a minha para com os outros, ou as dos outros para comigo. Então, aqui mostra a correlação entre as dois itens. E se vocês olharem essa frase, olha só, ela é uma frase quase perfeita, ela utiliza muito bem praticamente todo o espaço. Vocês vão ver que ela tem um espacinho, só na última frase ela tem um espaço de cada lado, são 2 espaços. Ela utiliza, ela possui os sublinhamentos, vocês vão ver que tem palavras consim mais lúcida, erros pessoais, auto-perdões e assistência interconsciencial, elas estão sem negrito. Então essa é a forma de colocar o ressaltado, de ressaltar. Outra coisa interessante, ela não tem quebra. Você pode ter uma quebra, né? Você quebrar a palavra no meio, nesse caso não tem. Então é uma frase quase perfeita, ela ocupa todo o espaço. Nós temos um outro exemplo aqui, que é o verbete sofocracia, né? Que é a história do Platão, aquele regime da República dos Sábios, né? E aí tem a frase enfática. Também, essa aqui está perfeita, não cabe mais nenhum espaço, ela tem quebra, mas ela está perfeita.
As pesquisas e discussões sobre a sofocracia podem trazer maiores esclarecimentos à consciência política das personalidades lúcidas, homens, mulheres, jovens e pessoas maduras. Então, nessa frase enfática, o autor está chamando, ele está mostrando a relevância do tema. Olha, vale a pena, ela vai trazer muitos esclarecimentos. Então, ele chama o leitor para ler o verbete. E outra coisa importante da frase enfática nós olharmos, tem uma quebra, você vê que o HO tracinho, isso não seria viúva, tá certo? O HO com o tracinho na quebra da palavra homens não seria considerado viúva, tá claro? E a questionologia, qual opinião você, leitor ou leitora, tem a respeito da sofocracia? Você admite algum regime político assemelhado no futuro desse planeta? Então, ele traz como é uma coisa externa, é uma teoria, ele mostra você, primeiro você vai se implicar como? Tendo uma opinião, refletindo e pensando, eu penso o que sobre isso? Sou a favor, sou contra, acho que funciona, não funciona. E aí depois ele puxa para o futuro, para você ainda ter uma visão mais prospectiva. Você admite que é possível isso no futuro, nesse planeta? Então ele está fazendo, o autor faz, o leitor pensar sobre o tema. Tá certo? Em relação à frase enfática, vocês veem que esse tem um tamanho perfeito. Você não necessariamente precisa ocupar todo esse espaço, mas é preciso ocupar esse espaço de uma forma harmônica. Então, eu acho interessante também vocês darem um find. Vocês peguem a enciclopédia de vocês, que vocês tenham em PDF, e dê um find. Lá no início, né, não é um find, tem aquele procura do PDF, você coloca a palavra questionologia. Na hora que você for colocar essa palavra, vocês vão ver que vocês vão ir pegando toda essa seção questionologia. E em cima, sempre em cima, vai estar o quê? A frase enfática. E vocês vão ver vários modelos, inclusive de forma de frase enfática. Então, são modelos que vocês vão vendo como tem uma harmonia entre essa forma da frase. Tá correto? Então, eu instigo vocês a fazerem esse estudo e lerem essas frases, como eu estou dizendo. E agora, bom trabalho a todos e até a próxima.